E aí galera, tudo bem? Pessoal do segundo ano, olha só, nós vamos continuar nossa aula de Química Orgânica e falar agora da nomenclatura e formulação dos hidrocarbonetos, ramificados de cadeias abertas e cadeias fechadas, ok? Então, nós vamos começar aqui então falando dos alcanos de cadeias abertas e ramificada. E nós vamos usar a aula passada que falava sobre radicais, grupos substituintes, beleza? Então vamos lá. Uma coisa importante, você precisa ter caderno. Vai precisar pegar o caderno, organizar tudo isso no seu caderno. Então, faz o seguinte, vai lá pegar o caderno e dá uma pausa aí, e aí a gente começa a aula. Você copia a aula e a gente começa, beleza? Dá uma pausa. Voltou? Aê! Então vamos lá, vamos começar a aula aí. Já copiou? Está no seu caderno, copia as figurinhas lá, copia os desenhos e vem acompanhando comigo, beleza? Mas copia primeiro e depois acompanha comigo. Então vamos lá. Galera, essa é uma molécula, é um hidrocarboneto de cadeia aberta e é uma cadeia ramificada. Por que é uma cadeia ramificada? Porque esse carbono aqui é um carbono que é mesmo terciário, então a cadeia é ramificada. Olha só o exemplo B. A gente tem aqui carbono primário, secundário, secundário, primário, secundário, primário. Aqui é um carbono terciário, então essa cadeia é ramificada. Ela é aberta e ramificada. Olha só a cadeia aqui, ó, no exemplo C. Também é uma cadeia aberta e também é ramificada, porque tem um carbono terciário. Lembre-se, tendo um carbono terciário ou carbono quaternário, ou os dois, a cadeia é ramificada. Essa cadeia também é aberta, que a gente percebe, esse carbono é terciário e esse carbono aqui é também terciário, beleza? Então é isso. Então nós estamos com os alcanos de cadeias abertas e ramificadas. Vamos lá aos nomes desses compostos, beleza? Vamos lá. Pegar aqui, olha. Primeira coisa que nós vamos fazer, primeira regrinha, nós vamos selecionar a cadeia principal. E quem é a cadeia principal? É sempre a maior sequência de carbonos possível. Então eu vou olhar aqui, olha, 1, 2, 3. E tem que ver todas as possibilidades. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 parece ser maior. Agora eu posso pegar aqui, olha, 1, 2, 3. Dá no mesmo. 1, 2, 3, 4. Ou seja, essa cadeia reta aqui, olha, tem 4, é a maior. E se eu pegar de baixo para a direita, também vai ter 4. Ou seja, o maior caminho com carbonos, 4. A maior sequência possível encontrada nos carbonos, 4. Então pode ser 4 assim ou 4 de baixo para a direita. Você que escolhe, que vai dar no mesmo, tá bom? Então o que nós vamos fazer aqui, olha? Nós vamos pegar e selecionar essa cadeia principal. Eu vou escolher essa sequência aqui. Então essa sequência, ela vai ser a nossa cadeia principal. Então aqui seleciona a cadeia principal. E agora o seguinte, o que ficou para fora é o nosso radical, é o nosso grupo substituinte. Então isso aqui, olha, que está pendurado, ó, está pendurado, é o nosso radical. Peraí, nós vamos juntar então o conhecimento de todas as aulas. Usar o nome da cadeia principal e o nome do radical e juntar tudo para ver como é que fica. Beleza? Então a ideia é o seguinte, olha, esse radical aqui é o metil, ó, esse é o metil, um carbono só, metil, aqui é met, et, prop, but, isso aqui é o butano, ó, butano, ok? Já viu bastante, exaustivamente isso, então é o butano. Agora nós vamos dar um nome para isso, como vai ficar esse nome? Nós vamos juntar primeiro o radical, depois a cadeia principal. Então, coloca-se o radical depois da cadeia principal, beleza? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que informar onde que está posicionado esse radical, caso ele tenha variação de posição. Então, vamos ver o seguinte, olha. O radical está aqui, olha. Aqui é o carbono 2, 1, 2. Ele estando aqui, está no carbono 2. Vamos imaginar, se ele tivesse pendurado aqui, 1, 2, 3, não.
Porque nós vamos contar pela extremidade mais próxima do radical. Então é o seguinte, ó, a extremidade mais próxima do radical seria essa. Então se ele tivesse pendurado aqui, 1, 2, então também seria 2. Então vejam, esse metil pendurado aqui começa da esquerda, carbono 2. Se esse metil tivesse pendurado aqui, começa da direita, também seria carbono 2. Ou seja, nessa cadeia ali que você escolheu, com 4 carbonos, o metil só pode estar no carbono 2. Ele não tem outra possibilidade. Aí você está pensando assim, Vieirinha, mas o metil não podia estar aqui? Se o metil estivesse aqui, não seria mais metil, seria uma cadeia principal. Então imagina só, o metil aqui ou o metil aqui. Ficaria assim, CH3, aqui viraria CH2, 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 CH3. Ou seja, não teria carbono terciário. Então a cadeia passaria a ser uma cadeia grande com 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono e não é ramificada. Então, cuidado, para ser ramificado, o carbono tem que ser terciário. Desse jeito, o carbono não fica terciário, ok? Então é o seguinte, galera, como não tem variação de posição, eu não preciso falar onde que está o metil, porque o metil só existe ali, na posição 2, para essa molécula. Então, eu não preciso avisar que tem outra posição. Então, fica sem a numeração. Ok? Como vai ficar o nome disso? Vamos pegar isso aqui, a cadeia principal, que é o butano, e o radical, juntar os dois. Primeiro vem o radical, você vai escrever aqui, ó, metil, mais o nome da cadeia principal. A cadeia principal é o butano. Você vai colar, né, o radical com o nome da cadeia principal. Então fica metilbutano. Desse jeito aqui, ó. Cola aqui, ó, junta, metilbutano, beleza? Esse é o nome desse composto. Então aqui, met-et-prop-but, metilbutano. Vamos para o exemplo B, ver se a gente consegue pegar o exemplo B aqui, olha. Vamos contar todas as possibilidades. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, para essa estrutura, para essa molécula, 5 é a maior possibilidade. E todos os caminhos levam a 5. 5 assim, 5 assim, 5 para cá. Nós percebemos todos os caminhos, enxergamos todos os caminhos. E todos os caminhos dão 5. Então 5 vai ser a nossa opção. Então nós vamos selecionar aqui a chamada cadeia principal. Eu vou escolher essa cadeia como sendo a cadeia principal. O que vai ficar pendurado ali é o nosso radical. Então agora a gente vai ter que usar a aula passada, a aula de radicais, que é uma das aulas mais importantes para o nosso curso, para lembrarmos quando tem uma sequência de 2 carbonos pendurados, o nome daquele radical, daquele grupo orgânico era etil, tá? Então aqui tem 1, 2. Dentro dessa bola aqui, nós temos 2 carbonos sequenciais. Então é met-et, etil. Não é metil e metil, é etil. Aqui é metil. Então vamos lá. Vamos pensar numa coisa. Será que faz uma diferença agora posicionar esse radical? Vamos ver? Olha só. Se esse radical etil estiver pendurado aqui, é a mesma coisa ele estar pendurado aqui. Beleza? Então, se eu pegar esse etil e colocar aqui nesse carbono 2, ou colocar nesse carbono que também vai ser 2 vindo da direita, será que muda alguma coisa? Vamos ver aqui o exemplo. Ó, eu peguei aqui o exemplo C. Coloquei aqui, fixei 1, 2, 3, 4, 5. Peguei a mesma ideia aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. E agora eu peguei o etil que estava aqui no carbono 3 e mudei lá para o carbono 2. Então vejam, ele estava aqui no carbono 3, eu mudei para o carbono 2. Vamos ver se muda a posição ou se muda a estrutura. Se mudar a posição, eu sou obrigado a enumerar e falar onde ele está. Se não, vai mudar totalmente a estrutura, eu vou ter que me arranjar do jeito que está ali. Vamos lá? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. 1, 2, 3, 4, o que mesmo? 5. Já aumentou.
1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. 5 está ganhando por enquanto. Agora, a gente tem que contar aqui de baixo, ó. Essa possibilidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebeu? A maior sequência tem 6 carbonos e não 5 carbonos. Então, a mudança daquele radical etil na estrutura mudou totalmente a molécula. A molécula agora tem essa como cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui é a nossa cadeia principal. Vamos selecionar aqui a cadeia principal. Ó, isso é a cadeia principal e o que ficar lá para fora de carbono é o nosso radical. Então, isso aqui é o radical. Esse radical só tem um carbono nele. Então, esse radical é conhecido como metil. Vamos ver agora o nome da cadeia principal. Met, et, prop, but, pent, hexa. Então, isso aqui é o hexano. Ó, então, é hexano. Agora, vamos lá. Pensar agora. Mudou totalmente a estrutura. Mudou totalmente a estrutura. Como que daria nome para isso, né? Aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexano, metil. Aqui o etil e aqui met, et, prop, but, pent. Então, aqui é o pentano. Então, vejam que os nomes são diferentes. O radical é diferente, o nome da cadeia principal é diferente, o radical diferente e a cadeia principal diferente. Beleza? Como que dá nome para isso? Aqui eu não preciso enumerar, porque variar a posição do radical, mantendo a cadeia principal, não muda a posição para ele, muda a estrutura. Então eu não preciso avisar onde que ele é o etil, tá? Quando que ele é etil? Só pode ser etil se estiver pendurado nesse carbono aqui 3. Então o nome disso vai ficar assim. Etil, ó, etil, e aí dá o nome da cadeia principal. Junta tudo e aí escreve pentano. Então o nome disso é etilpentano. Esse é o nome da molécula. Agora eu venho para essa molécula aqui. A mesma coisa, ó, é o hexano e tem o metil. Agora pensa comigo. Será que existe uma outra posição para o metil continuar sendo metil, mas com uma posição diferente? Vamos contar? Essa é a cadeia principal. Não vamos mexer mais. Se nós pegarmos e colocarmos esse metil aqui, continua sendo metil. Se eu colocar aqui, continua sendo metil. Se eu colocar aqui, continua sendo metil. Então vamos ver uma coisa, ó. Se eu começar na extremidade mais próxima do radical, 1, 2, 3, ele vai estar na posição 3. Se eu colocar ele aqui, se eu começar a contar aqui embaixo, 1, 2, 3, vai estar na posição 4. Mas se eu vier da direita, 1, 2, 3, ou seja, ele está na posição 3 também. Então vejam, o metil estando aqui, começa a contar aqui de baixo para cima. Vai dar a posição 3 lá no metil. Se o metil estiver aqui, eu tenho que começar da direita, sempre da extremidade mais próxima do radical. 1, 2, 3. Vai dar 3. Então, tanto faz onde que ele está. Ou aqui, né? Ou aqui. Agora, se ele estiver nesse carbono aqui, olha, a extremidade mais próxima é essa. Vai ser 1, 2. Ele vai ser o 2-metil. Então, tem um desenho diferente. 2-metil. Se ele estiver aqui, também vai ser 2-metil. Se ele estiver aqui na ponta, já não vai ser mais metil, vai ser uma cadeia principal de X passa para hept. Se ele estiver aqui também, vai ser uma cadeia principal de X passa para hept. Então é o seguinte, o que a gente está observando ali? O metil, ele pode estar em duas posições. Existem duas posições para o metil estar nessa cadeia do hexano. Estar aqui na posição 2 ou estar aqui na posição 3. Aqui, posição 2 e aqui, posição 3. Então, turma, eu sou obrigado a enumerar, mostrar onde está pendurado esse metil. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desse jeito aqui. Beleza? E agora, para dar o nome, a gente vem aqui, fala o número, então eu vou escrever 3 e o nome do radical. Esse radical é o metil, 3-metil. Agora, um detalhezinho de nomenclatura. Toda vez que começar com H,
o nome da cadeia principal, então eu tenho duas possibilidades, ex e ept. Toda vez que for ex alguma coisa e ept alguma coisa, eu posso colocar o hífen para separar, ó, entre radical e a cadeia principal. Posso colocar aqui, olha, e preservo o nosso H. Então aqui vai ficar 3-metil-hexano. Então fica 3-metil-hexano com o hífen. Ou a gente pode pegar e escrever assim, olha, escrever aqui, ou, ó, 3-metil, eu quero não colocar o hífen. Se eu não colocar o hífen, eu não coloco o H. O H, ele precisa do hífen. Se eu tirar o hífen, tem que tirar o H também. E aí a molécula fica 3-metil, ó, hexano. Ok? Sem o H, 3-metil-hexano. Galera, esses dois nomes aqui são nomes sugeridos pela IUPAC. Lembra, a IUPAC é aquele órgão que regulamenta tudo que é nomenclatura de química orgânica. Essa nomenclatura é oficial. Toda vez que eu falar IUPAC, é a nomenclatura oficial. Beleza? Então é o seguinte, vamos ver essa molécula aqui, olha, AD. Beleza? Na molécula D, o que a gente percebe? Percebemos aqui uma cadeia carbônica ramificada. Vamos contar a sequência de carbonos possíveis. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, já achei 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de novo. Então a gente vê aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? A gente pode pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Podemos pegar 1, 2, 3, 4, 5. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, a maior sequência é 6. Eu sei que nesse momento agora você deve estar ficando maluco, maluca, né? Vieira, pelo amor de Deus, não estou entendendo nada. Calma, relaxa. Galera, relaxa. Relaxa, pausa, vê de novo, né? Ouve o que eu estou falando e vamos continuar. O maior caminho, 6. A maior sequência para carbonos, 6. Aí nós vamos ver o seguinte. 6 assim. 6 assim. Isso é 6. Desse jeito, você vai ter um radical etil e vai ter um radical metil. Então guarda. Se eu escolher aqui ele assim, nós vamos ter dois radicais, metil e etil. Guardou? Qual outro caminho leva a 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse caminho leva a 6. Dá uma verificada. Se eu escolher esse caminho, onde que estão os radicais e quais são eles? Ó, de novo, é o etil e o metil. Se eu selecionar esse caminho, vai ter etil e vai ter metil. Logo, eles são idênticos. Tanto faz se você escolher ele assim ou escolher ele de baixo para a direita. Tanto faz, tá bom? A sequência tem 6 e os radicais são 2 e são os mesmos radicais, tá bom? Então vamos escolher aqui, ó, vamos selecionar. Nós vamos pegar aqui e selecionar a cadeia principal. Eu vou escolher essa cadeia aqui, ó, como sendo a cadeia principal. Ó. Essa aqui é a maior sequência, eu vou escolher desse jeito. Podia ter optado pela outra sequência, mas escolher essa sequência. E nós vamos isolar aqui o nosso radical. Ó. Isso é o radical e isso aqui é o radical. Esse radical que está aqui é o radical metil. E esse radical que está aqui é o radical etil. Ok? Nós temos dois radicais diferentes, metil e etil. Qual é a ideia da nomenclatura? Nós vamos escrever os números da extremidade mais próxima dos radicais. Quando tiver radicais diferentes, se a posição bater, tipo, daqui está no 2, daqui também está no 2, aí a gente escolhe pela ordem alfabética. Se não bater, nós vamos escolher pela extremidade mais próxima. Então vamos olhar? Cadeia principal é essa. Se eu começar a enumerar da esquerda, vai ficar 1, 2, 3. 3. Se eu começar da direita, 1, 2, 3. Vejam, vamos fazer de novo. Cadeia principal, 1, 2, 3. Pendurada no 3. Se eu vier da direita, 1, 2, 3. Então percebam,
caminhar da direita ou caminhar da esquerda vai bater no carbono 3. Então, a posição é a mesma. Qual é o critério para escolher quem é que vai primeiro? Olha, o critério é escolher na ordem alfabética. A ordem numérica ser ditada pela ordem alfabética. Aqui é etil, ó, E. Aqui é metil, M. Então, o etil, ó, vai ser o nosso primeiro. Então, a nossa primeira escolha é pelo etil. Por quê? A enumeração empata, tanto da direita quanto da esquerda, e os radicais são diferentes. Então, a ordem alfabética dos radicais, E, nesse caso, vai determinar a ordem numérica. Então, eu vou começar por esse daqui. Então, como ficaria aqui? Esse carbono é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Desse jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na hora de dar o nome, como que faz agora? Colocar os radicais diferentes na ordem alfabética. Então, vou pegar lá os radicais e colocar na ordem alfabética. Então, é o seguinte, etil e metil, nós vamos colocar na ordem alfabética, tá bom? Então, é o seguinte, etil e metil, primeiro vem o etil, depois vem o metil. Então, como que é o nome disso? Mostro a posição que ele se encontra, tá bom? Então, ele está na posição 3, então vai ficar 3 etil, 3 etil. Aqui, olha, está na posição 4, então vai ficar 4 metil, você coloca um hífen para separar um radical do outro. 4 metil e o nome da cadeia principal. A cadeia principal, ela tem 6 carbonos, é hexano. Então, nós vamos pegar esse nome aqui, olha. 3 etil, 4 metil, coloca hífen, porque começa com H, ó, hexano. Ou, né, você pode escrever assim, 3 etil, desse jeito, 4 metil, vamos colocar aqui 4 metil, não quero colocar o hífen, então tiro o H, então vai ficar hexano, desse jeito. E as duas nomenclaturas são nomenclaturas da IUPAC, ok? Então é o seguinte, olha, é isso, nós vamos ver aí essa nomenclatura para os alcenos, para os alcinos, nós vamos quebrando a aula aí em pedaços, tá bom? Então a lousa fica com vocês, para vocês copiarem, né, estudarem e a gente volta depois. Valeu!